A Bíblia nos mostra que Deus costuma agir nos momentos mais confusos da história. No estudo de hoje, nós somos levados a um cenário marcado por poder político corrupto e crise espiritual. E é justamente nesse contexto que surge uma voz no deserto, chamando o povo ao arrependimento e preparando o caminho do Senhor. Acompanhe esse estudo e descubra como Deus endireita caminhos e transforma corações. Lucas capítulo 3, versículo 1 em diante diz assim: No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e Traconites, Elisânias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta: Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Esses 6 versículos para nós começarmos o capítulo de número 3. Nós até então, no capítulo 1 e no capítulo 2, nós vemos o anúncio do nascimento de João, o anúncio do nascimento de Jesus, toda a ação miraculosa do Espírito Santo, falando, usando anjos, usando profetas para profetizarem. No capítulo 2, nós vimos as crianças sendo apresentadas, Jesus sendo apresentado. Nós vimos Jesus com 12 anos de idade, que foi o nosso último texto na semana passada. E agora Lucas dá um salto no tempo e vem lá de Jesus aos 12 anos, retornando para casa com seus pais, sujeitos a eles, como nós vimos, e João termina o capítulo 2 dizendo: e o menino crescia, se desenvolvia, e crescia na graça, no conhecimento, para com Deus e para com os homens. E aí agora nós entramos no capítulo 3. Agora nós já pegamos João, um adulto de aproximadamente 30 anos de idade, e Lucas posiciona em primeiro lugar historicamente. Então ele dá uma série de referências no versículo de número 1 para que a gente entenda quando isso aconteceu. Então, por essas informações que Lucas coloca aqui no versículo 1, é possível para os historiadores pesquisar e entender que isso mais ou menos aconteceu no ano 29 depois de Cristo. E aí ele cita nesse trecho 7 nomes de pessoas. Ele cita 7 pessoas. Então, para localizar historicamente quando aquilo estava acontecendo, Lucas cita 7 nomes, 7 pessoas, das quais 5 são políticos, autoridades, e 2 são autoridades religiosas. E vamos dar uma olhada aqui para a gente entender o que estava acontecendo no mundo naquele momento. Isso é importante para a gente entender o contexto da chegada, do início do ministério de Jesus, da pregação de João Batista. Em primeiro lugar, Lucas cita, a primeira autoridade política que Lucas cita é um sujeito chamado Tibério César. Tibério César era o imperador romano. Então, César Augusto, que era lá na época que Jesus nasceu, morre e quem assume? Tibério César, imperador romano. Era quem mandava ali em todo o mundo conhecido, era governado por esse sujeito, Tibério César, que Lucas aqui chama no ano do reinado, do 15º ano do reinado de Tibério César. Depois que ele disse quem é que mandava no mundo naquela época, quem tinha o poder político no mundo naquela época, ele começa a dizer quem tinha o poder ali na província de Israel, Judéia, Galiléia, Samaria e nas redondezas. E aí ele diz, olha, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, quando Herodes era tetrarca da Galiléia, qual a diferença? Por que ele não disse que Herodes era governador da Galiléia e era tetrarca?
Porque tetrarca é uma palavra que significa literalmente governador de uma quarta parte. E aí todos os outros são tetrarcas, menos o Pôncio Pilatos. Já vou explicar por quê. Então, o Herodes era tetrarca da Galileia, o seu irmão Filipe era tetrarca da Itureia e de Traconites, e o outro irmão deles, que Lucas não diz que é irmão aqui, mas era o irmão, o Lisânias era tetrarca de Abilene. E aqui estão os 5 políticos. Mas vamos primeiro fazer um apanhado. Eu sei que vocês sabem, mas vamos fazer para quem sabe, alguém que está aqui que não sabe, como é que chegou nesses 5 nomes de políticos que ele citou aqui? Para a gente entender um pouco como é que é, cada vez o mundo vai de mal a pior. E como é que estava a qualidade das trevas naquela época. Então lá na Bíblia, quando a gente volta no Antigo Testamento, o último livro do Antigo Testamento é Malaquias, que nós entendemos que foi o último profeta do Antigo Testamento, não da Antiga Aliança, que o último profeta da Antiga Aliança foi João, mas o último profeta do Antigo Testamento, Malaquias, e ele termina o livro de Malaquias em torno de 400 anos antes disso aqui que nós estamos lendo agora. E quem que mandava no mundo naquela época? Havia o povo de Israel, eles haviam sido libertados do cativeiro depois lá do Medo-Persa, né? E eles estavam agora reconstruindo a sua nação. E quem mandava no mundo era o Império Persa. Para vocês terem uma ideia, o Império Persa são os antepassados do Irã hoje. Então, o país Irã são persas. Quem mandava no mundo eram os persas. Depois veio o império que a gente chama Medo-Pérsia, que se juntou com o Império Persa e dominou todo o mundo. E assim foi por um bom tempo, até que se levantou o Império Grego-Macedônio. Um sujeito chamado Felipe da Macedônia começou o seu império, começou a conquistar terras, conquistar povos, começou a crescer, e ele tinha estudado grego e ele gostava da filosofia grega, e o sonho dele era que o mundo todo se transformasse numa nação grega. Então ele queria conquistar o mundo todo para helenizar o mundo. Quando a gente diz helenizar, é tornar grego todo mundo. E aí vocês vão entendendo como é que Deus vai preparando o terreno ao longo de 400 anos. Guarde essa informação. O Filipe da Macedônia queria helenizar o mundo. Todo mundo ser grego. Filosofia grega, língua grega, política grega. Um cara chamado Filipe da Macedônia, ele morreu logo e logo em seguida quem assumiu o trono no lugar dele foi um sujeito chamado Alexandre Magno, também conhecido como Alexandre o Grande. E esse rapazinho, ele assumiu o trono no lugar do pai quando ele tinha 20 anos de idade. Mas o Alexandre Magno, ou conhecido como Alexandre o Grande, 13 anos, quando ele tinha 33 anos, ele já tinha conquistado todo mundo. Pensa a eficiência dele. Se tornou um grande conquistador, por isso que o nome dele é Alexandre o Grande. Só que aconteceu o seguinte, numa janta lá do nada, ele festejando numa dessas muitas festas que ele participava, de repente aconteceu um negócio que até hoje não explicam direito, se foi um problema intestinal, se ele já era doente, ou eventualmente envenenaram ele, mas o fato é que ele morreu com 33 anos de idade. E aí o reino dele era tocado, toda essa conquista dele era comandada por 4 grandes generais. E esses 4 grandes generais, eles não se entenderam para saber quem é que ia assumir o lugar, e acabaram dividindo o reino em 4 grandes reinos. E o reino onde estava Israel, onde estava Jerusalém, ficou como domínio de um tal de Ptolomeu. E esse Ptolomeu, depois entrou uns selênicos, foram sujeitos terríveis. Até que um tal de Antíoco Epifânio, que estava governando aquela região ali, resolve fazer algo terrível. E ele pega uma porca e sacrifica uma porca no altar do templo. Imagina o que é isso para um judeu. Ver uma porca, que é um animal imundo para um judeu, sendo sacrificado no altar do templo. E os judeus se revoltaram com aquilo, e aí se levantou uma família chamada Macabeus, um sujeito chamado Matatias e os seus filhos se levantaram e disseram, não, aí já é demais também.
Está na hora dos judeus se revoltarem e conquistar a nossa terra de novo. Chega desses caras ficar fazendo esse tipo de coisa com a nossa religião, com a nossa fé, no nosso templo, no templo do nosso Deus, e levantar a grande revolta dos Macabeus. E aí um dos filhos desse Matatias, chamado Judas Macabeus, foi um grande guerreiro, líder e conquistador e retomou o poder do povo judeu de Israel. E isso durou até o ano 63 a.C. Em 63 a.C., um sujeito chamado Pompeu conquista Israel para os romanos. E ali começa o Império Romano. E aí, quando ele conquista, ele coloca para reinar ali em Israel um edomita. Eu não tenho tempo agora, mas se vocês forem olhar no Antigo Testamento, vocês vão entender a rixa que os judeus tinham entre os edomitas. E justamente ele coloca um edomita para ser o rei de Israel, um cara chamado Antípater. E esse sujeito chamado Antípater tinha um filho chamado Herodes, que depois, quando ele morreu, assumiu o trono de Israel. E o Herodes, portanto, era aquele rei Herodes, chamado Herodes o Grande, que era rei quando Jesus nasceu. E talvez quando a gente olha assim, puxa, esse cara era o rei quando Jesus nasceu, a gente pensa, ele mandou matar as crianças, lembra? Não sabia direito quem era Jesus, então vamos fazer o seguinte, mata todas as crianças. E você pensa, isso talvez é terrível. Deixa eu contar aqui algumas outras coisas, vocês vão ver que não é de se espantar o que ele mandou fazer com as crianças. Esse Herodes, ele era um grande rei, por isso que o nome dele era Herodes o Grande. E ele construiu muitas coisas. Por exemplo, ele queria fazer as pazes com o judeu, porque era uma importância política que ele fosse benquisto pelo povo. E o povo não aceitava ele porque ele não era judeu, ele era edomita. Então ele quis fazer uma média com o povo e ele resolveu reformar o templo. E ficou lindo o templo, ele ampliou o templo, ele fez maravilhas no templo. E por isso que na época de Jesus, aquele templo que Jesus ia, que nós vimos na semana passada Jesus sendo apresentado, Jesus indo lá, era o templo reformado por Herodes. Ele criou construiu estradas, fez portos, começou a ampliar o comércio de Israel com outros países. E guardem isso que logo eu vou voltar a esse assunto. Muito bem, só que ele também tinha um problema, ele era um homem extremamente medroso de perder o trono. Ele desconfiava de tudo e de todos. Ele teve 2 casamentos, casou com 2 mulheres, teve vários filhos, e num desses casamentos ele casou com uma mulher chamada Mariana, que era nobre, era de família nobre. E quando ele casou com ela, por ter medo de perder o trono, qual foi a lógica dele? Bom, eu casei com uma mulher que é de família nobre, e os parentes dela, como são nobres, vão querer armar alguma coisa e tirar o trono de mim. O que ele fez? Mandou matar todos os parentes da mulher. Beleza. Aí, a sogra dele, ela resolveu negociar com ele e disse, olha, tem um sobrinho meu aí, um sobrinho teu, na verdade, chamado Aristóbulo, tem 17 anos de idade, e se você quiser fazer uma média comigo, coloca ele como sumo sacerdote. E olha, o Herodes foi lá e colocou um garoto de 17 anos, Aristóbulo, como sumo sacerdote. Calcule o que é isso. Sumo sacerdote, um cargo chamado por Deus, da família de Arão, e ele coloca um menino de 17 anos como sumo sacerdote. Qual foi o problema? O povo recebeu bem esse menino, ele começou a ganhar fama, começou a ser benquisto pelo povo, e aí o Herodes pensou, esse rapaz vai tirar o meu trono, mandou matar o Aristóbulo. E aí a sogra dele ficou com medo e fugiu para o Egito. Ele mandou ir atrás da sogra dele no Egito, achar ela e matou a sogra dele também. Aí ele pegou 2 filhos dele e mandou estudar em Roma. E aí a irmã dele, uma senhora chamada Salomé, disse para ele, cara, você mandou teus filhos estudar em Roma, eles vão fazer contato lá com os políticos de Roma, depois que eles se formarem, eles vão voltar e eles vão tirar o teu trono. E ele mandou matar os 2 filhos dele. E ele era tão terrível que ele fez a Salomé, a irmã dele, prometer que quando ele morresse, a Salomé ia mandar matar um membro de cada família nobre. Por quê? Porque ele sabia que se ele morresse, as pessoas iam ficar felizes. Só que como ele queria choro no enterro dele, que mate um membro da família nobre, pelo menos vão chorar no dia que eu morrer. Não sabemos se aconteceu isso, mas ele pediu para a irmã dele. Então esse era o Herodes o Grande. É esse que
reinava quando Jesus nasceu. Mas ele morreu. Lembra que quando Jesus foi para o Egito, depois o anjo falou com José em sonho, dizendo, olha, volta porque Herodes morreu. Quando ele morreu, dividiu o reino de Israel entre os seus 4 filhos. E aí um dos seus filhos era tão mau, um sujeito chamado, deixa eu pegar o nome aqui dele, um sujeito chamado Arquelau, que ficou como tetrarca, então por isso que o nome é tetrarca, eles dividiram o reino em 4, tetrarca significa governador de uma 4ª parte. Então ficou uma parte do reino para o Arquelau, que era a parte da Judéia, ficou outra parte para o Herodes Antipas, que era o outro filho dele, ficou com a Galileia, ficou outra com o Herodes Filipe, que aqui Lucas chama só de Filipe, mas era Herodes Filipe, ficou como tetrarca desses 2 lugares, da Itureia e da Traconites, e o outro filho, o Lisânias, ficou com Abilene, que era outra parte do reino. Só que o que aconteceu? Esse sujeito chamado Arquelau, que era filho de Herodes, era tão mau, igual o pai, que o povo não gostou dele e mandaram pedir para Roma que tirassem ele e colocassem outro governador. E aí que Roma tirou e colocou o nosso amigo Pôncio Pilatos. Então tá aí a história. Agora vocês entenderam de onde surgiu esses 5 nomes aqui. Viram que ao longo de 400 anos eu vim destacando. A primeira coisa que Deus providenciou meios para que fosse uma língua amplamente falada. E por causa lá do Alexandre o Grande, que conquistou o mundo todo, o grego era falado em todos os lugares, abrindo as portas para depois o evangelho se propagar. Por causa daquele Herodes, que era um sujeito terrível, como eu falei, mas ele era um excelente construtor, administrador, foram criados portos, que depois foram usados por Paulo para ir nas viagens missionárias, foram criadas estradas, foram criados relacionamentos comerciais entre as nações, o que facilitou o evangelho ir para a Ásia, o evangelho ir para a Europa. Então tudo isso, irmãos, foi providência de Deus. O que nós tiramos dessa lição? Deus está sempre no controle. E Lucas faz questão de mostrar isso aqui para dizer, ó, isso aqui era quem mandava no mundo naquele momento. 5 nomes de autoridades políticas. E aí ele dá para nós 2 nomes de autoridades religiosas. O Anás e o Caifás exerciam o sumo sacerdócio. E aí a gente pensa, mas peraí, como assim? Sumo sacerdócio por si só já significa uma pessoa, que sumo é o maior, é o mais importante. Pela Bíblia, se nós for olhar lá na lei, nos livros da lei, Deus determinou que só houvesse um sumo sacerdote de cada vez. Como que aqui Lucas diz que tem 2? Por causa dessas questões políticas. Naquele momento, a religião estava totalmente dominada por conchavos políticos. Viu que Herodes colocou lá o sobrinho dele de 17 anos como sumo sacerdote? Como assim? Tinham 15, 20 sumos sacerdotes que se passaram nesse período enquanto Jesus chegava aos 30 anos de idade. Nesse momento, Lucas retrata aqui que haviam 2 no poder. Esse Anás, ele já era um senhor de idade e já tinha colocado no lugar dele o Caifás, que era genro dele. Por isso que Caifás foi o que mais interagiu com Jesus lá no julgamento e tal. Mas o Anás continuava meio que mandando. Então tinha 2 sumos sacerdotes no trono. E Lucas aqui nos dá o retrato da confusão que era o mundo naquele momento. E justamente nesse momento, talvez o momento mais tenebroso, Deus resolve começar a agir. Deus é maravilhoso nisso. Quando é o mais escuro da noite, Deus age. Às vezes a gente pensa, né? Agora já não tem mais saída, agora já não tem mais solução, agora não tem mais como. Aí é que Deus gosta de agir. Quando a gente já tentou tudo que a gente podia, nossa força, nosso esforço, e quando a gente chega assim, às vezes desesperado, não consegue nem orar, dobra o joelho e só sai choro. A gente diz, Deus, não tem mais o que eu possa fazer, eu já não sei mais o que fazer. Aí Deus começa a agir. Aqui foi o momento mais escuro da noite. E aí a próxima fala de Lucas foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. E o deserto aqui, irmãos, tem um significado especial. João começou a pregar do lado de lá do Jordão.
E aí, quando nós vamos para o Antigo Testamento, a gente lembra que o povo ficou 40 anos no deserto, do lado de lá do Jordão. Eles precisaram que uma geração toda morresse e uma nova geração nascesse, porque eles pecaram diante de Deus. Eles se rebelaram contra Deus, eles não confiaram na provisão de Deus. Deus disse para eles: vocês vão sair do Egito e eu vou levar vocês para a terra prometida. E aquela viagem do Egito até a terra prometida poderia durar 40 dias. Durou 40 anos. E a gente sabe, tem todo o livro de Números para narrar isso, tem todos os demais livros do Êxodo. A gente sabe o que aconteceu. Ah, mas o Senhor nos tirou do Egito para nós morrer no deserto. Ah, porque lá no Egito a gente comia carne, agora aqui a gente está comendo só esse maná, como se fosse ruim, né? Comer algo que Deus manda cair do céu toda manhã, né? Ah, porque a gente não aguenta mais comer maná, porque a gente quer comer carne. Teve uma hora que Deus disse: tá bom, vocês querem comer carne? Eu vou mandar tanta carne que vai sair carne pelo nariz de vocês. E aí Deus manda as cordonizes. Deus se irou com esse povo e disse: olha, vocês são um povo rebelde, um povo que não tem jeito, vocês não vão se arrepender. E eu vou ficar aqui sustentando vocês no deserto e vocês vão estar sempre reclamando. Então faz o seguinte, vocês não vão entrar na terra prometida. E enquanto um de vocês ainda estiver vivo, ninguém vai entrar na terra prometida. Os filhos de vocês vão entrar porque eu sou Deus fiel e eu cumpro o que eu prometi. Mas vocês não vão entrar. E a gente sabe que daquela geração que saiu do Egito, apenas 2 entraram. Josué e Calebe, porque foram os que não desobedeceram e confiaram em Deus. Nem Moisés entrou na terra prometida. Então, do lado de lá do deserto tem esse significado. O que Deus está fazendo aqui é dizendo: agora de novo eu volto para o lado de lá do Jordão. E aí Josué, liderando o povo, passa o Jordão, daquela forma milagrosa. Deus abriu o Jordão, assim como Deus tinha aberto o mar lá para Moisés. Ele conquista, demora anos, mas eles conquistam boa parte do território da terra prometida que Deus havia prometido a eles. E agora o povo está de novo numa situação que precisa se arrepender. E a mensagem que Deus está passando aqui, olha, volte para o início. A voz que clama do deserto, ou a voz do que clama no deserto, nessa tradução da Almeida Revista e Corrigida. Voltou ao deserto, teve que passar de novo o Jordão. E o que essa voz do deserto fazia? Percorreu toda a região próxima ao Jordão. Fazendo o que nessa região próxima ao Jordão? Pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Arrependimento para o perdão dos pecados. Não há perdão sem arrependimento. Por isso, meus irmãos, eu acredito que a mensagem de Deus, quando ela é pregada, quando o evangelho é pregado, ele precisa trazer uma consciência de que nós somos pecadores. Se o evangelho que está sendo pregado não traz essa consciência de que nós somos pecadores, a gente não se arrepende e não há uma conversão real. É por isso que há muita gente se convertendo para ser abençoado, se convertendo para ter uma cura, se convertendo para receber um milagre, se convertendo para resolver o problema familiar. A minha família estava destruída, a gente se converteu e agora a minha família está uma bênção. Ok, mas um tratamento de terapia com psicólogo também resolve o problema da família. O que o tratamento de terapia com psicólogo não resolve é o pecado. E a função do evangelho é anunciar que nós somos pecadores. A gente precisa ouvir a palavra de Deus e dizer: eu não mereço Deus. Eu sou um pecador. A única coisa que eu mereço é a morte. E aí o evangelho vem com a solução. Então o evangelho é como uma consulta que a gente vai no médico e o médico analisa a gente, ele consulta, ele faz o exame, ele pega os resultados dos exames. Meu amigo, você está mal, você vai morrer. Mas eu tenho aqui o tratamento que vai resolver esse problema. Isso é o evangelho. Primeiro, nós temos que receber um diagnóstico. Nós vamos morrer, ou nós estamos mortos, como o apóstolo Paulo diz, em nossos delitos e pecados. Mas aqui está o remédio. É isso que é a pregação do evangelho. Pregação do evangelho também, meus irmãos, não é
aterrorizar as pessoas que elas vão para o inferno. Porque há muitas pessoas que são crentes só porque têm medo do diabo. Elas não amam Deus, mas na verdade elas não querem ir para o inferno. Elas querem a vida delas aqui na terra sem ir para o inferno. Então, para não ir para o inferno, eu sou crente, mas não tem um relacionamento com Deus, não ama Deus, não quer conhecer Deus, só quer escapar do diabo, não quer conhecer Deus. E aí a pergunta é, como é que vai passar a eternidade com Deus se não quer conhecer Deus? Então o evangelho é, você é um pecador, você precisa se arrepender. E é isso que João pregava. Um evangelho de arrependimento para perdão dos pecados. Eu estava falando agora na reunião dos obreiros com um pastor nosso, lá de Jaboticabal, que ele é psicólogo, e ele estava me contando o tratamento que ele faz para as pessoas se livrarem dos traumas, e muitos, ele disse, dos tratamentos, muitos dos traumas que as pessoas têm são por problemas que elas tiveram que elas não perdoaram. E ele me disse uma frase, quando ele falou essa frase, eu disse, amém, eu vou usar essa frase numa mensagem. Ele disse, eu primeiro tenho que fazer a pessoa perdoar para que a pessoa possa ser curada. Enquanto a pessoa não perdoar, ela não é curada. É a mesma coisa aqui, irmãos. Primeiro, nós precisamos reconhecer que precisamos de perdão. E aí, nós somos curados. E aqui, João prega isso. E aí é legal porque Lucas, o Mateus e Marcos, eles não entram nesse detalhe, mas Lucas aqui cita um texto completo que João pregava, fazendo uma referência a Isaías capítulo 40. Esse texto agora do versículo 4 até o final é uma citação de Isaías capítulo 40. E lá em Isaías capítulo 40, o profeta Isaías profetizou a respeito disso. Até o capítulo 39 de Isaías, o profeta está acusando o povo, dizendo, olha, vocês são maus, vocês são desobedientes, vocês estão desonrando Deus, Deus está dando chance para vocês e vocês não estão aproveitando essas chances. Vocês serão destruídos, vocês serão exilados, vocês vão sofrer, vocês vão pagar na carne a desobediência contra Deus. No capítulo 40 tem uma reviravolta no livro de Isaías. Você sabe que Isaías tem 66 capítulos, né? É uma mini Bíblia. No capítulo 40 tem uma reviravolta no livro de Isaías e Isaías começa a profetizar o conserto de Deus. Então até o 39 Deus acusou e condenou o povo e do 40 em diante Deus começa a dizer, agora eu vou me consertar com vocês. Agora eu vou oferecer meios para que vocês se reconciliem comigo. E um dos primeiros textos que Isaías cita é esse, que haveria uma voz que clamaria do deserto, e essa voz iria preparar o caminho para o Senhor. E agora aqui Lucas registrou que João Batista pregava dessa forma. Então João Batista estava dizendo, eu sou aquela voz que Isaías profetizou. Chegou o momento de preparar o caminho para o Senhor. E aqui o trabalho de João, conforme tinha sido profetizado por Isaías, era preparar o caminho para o Senhor. E aí João começa a detalhar um pouco mais isso, na verdade citando ainda Isaías, e ele diz, como é que é essa preparação do caminho do Senhor? Olha, primeira coisa, eu vou endireitar os caminhos, ou façam veredas retas para ele. Endireitar os caminhos. Tudo que é torto vai ser endireitado. Tudo que é vale, tudo que é profundo, tudo que está lá embaixo, vai ser aterrado. Todas as montanhas e colinas vão ser niveladas. Parece um engenheiro de estrada, né? Ah, peraí, esse vale aqui eu vou ter que fazer uma ponte para não precisar descer. Essa montanha está no meio do caminho, eu vou fazer um túnel para passar pelo meio dela. O importante é que quem está passando ali não faça curva, não suba nem desça. Tenha um caminho reto. Por isso que lá no versículo final, no versículo 5, ele diz assim, as estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados, ou seja, cheio de alto e baixo, serão aplanados. Basicamente o que ele está dizendo aqui é, olha, a chegada do Senhor será um caminho tranquilo. O Senhor vai passar por um caminho reto,
um caminho aplanado. Esse era o trabalho de João. Por isso que ele pregava o batismo do arrependimento, preparando as pessoas que estavam naquele mundo imundo, com governantes corruptos, com pessoas terríveis. Tirar a vida de alguém era a coisa mais tranquila, ninguém se horrorizava com aquilo. Eu já falei para vocês que escravo não era considerado gente, né? Então havia muitas experiências do tipo assim, quanto tempo demora para uma pessoa morrer queimada viva? Eu vou pegar meu escravo aqui, vou botar fogo nele e vou marcar o tempo. E ninguém tinha remorso, porque escravo não era gente. Esse era o mundo que agora João vem para preparar para a chegada do Rei dos Reis. E aí, a parte mais linda que eu acho disso que João fala, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. João não está pregando arrependimento para o perdão somente para aquela geração. João está pregando para nós. E ele está dizendo lá em Indaiatuba, em 2025, vai ter alguém que vai ouvir essa mensagem. Eu vim preparar o terreno para o Senhor passar. E nessa noite a palavra de Deus prepara o terreno nos nossos corações. E que a gente se alegre com isso, irmãos. O custo que Deus pagou para que a gente pudesse ouvir aqui o evangelho sendo pregado nessa noite é um custo imenso. O custo do seu próprio filho. E Deus preparou a história da humanidade toda para que a gente pudesse ter acesso a isso. Jesus nasceu no exato momento e começou o seu ministério no exato momento e no melhor momento que poderia haver. Um império dominando o mundo todo, uma única língua sendo falada no mundo todo, estradas, os romanos construíram estradas, podia circular rápido, havia comércio no mundo todo. Deus usa o melhor momento da história para o filho dele começar a reinar. Só que para nós que vivíamos ali, poderia ser o pior momento. E a reflexão que eu quero que você faça nessa noite é isso. Talvez você veio nessa noite pensando, eu estou no pior momento da minha vida. Já não tem mais solução para mim. Mas o pior momento da sua vida, na mão de Deus, pode se tornar o melhor momento da sua história. E aquilo que você está vivendo, que você acha que é o pior momento, é Deus preparando a sua vida. É Deus preparando como Ele vai usar você, como Ele vai deixar você ser abençoado por Ele ou usar você para abençoar outras pessoas. Na nossa vida, irmãos, nós temos momentos terríveis. Cada um de nós tem histórias terríveis. Mas o que nós não podemos esquecer é que Deus prepara o caminho. E agora já não é mais João. João cumpriu o papel dele, João fez o que Deus aquilo que ele havia nascido para fazer. E agora o papel é nosso. É nós agora que temos essa responsabilidade de levar a toda a humanidade a salvação de Deus. Mas graças a Deus a gente faz isso com o poder que o Espírito Santo nos dá. E eu quero nessa noite que você seja consolado pelo Espírito Santo. Se você veio nessa noite triste, se você veio angustiado, não há noite terrível que Deus não possa transformar num dia maravilhoso. Não há trevas que seja capaz de esconder o amor de Deus. Espere, confie, tenha fé. Deus está trabalhando. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar em pé. Querido e amado Deus, em nome de Jesus Cristo, eu estou na sua presença, Pai. Obrigado, Pai, por esses momentos que passamos aqui. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, complete em nossos corações a Tua palavra. Glória a Deus, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Pai, pela vida dos nossos irmãos. Abençoe os Teus filhos, Senhor, que eles sejam consolados, animados, encorajados a confiar em Ti, Senhor. Abençoe cada um no retorno aos nossos lares e guarde, Senhor, o resto da semana. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém.